primeiro lugar, a exposição era uma tentativa inicial de olhar para o acervo, para a coleção do museu e retirar dessa coleção um conjunto que pudesse chegar ao público e desse uma ideia de alguns dessas possíveis articulações da coleção. Essa diversidade dessa produção, essa complexidade e o que eu, jogando com os autores anteriores aí, mencionei, eu disse que seria pensar um pouco nesse caldeirão antropofágico que a gente tem aqui, porque a exposição é um conjunto de 50 imagens e essas 50 imagens trazem quase que uma indicação ou um ponto de partida para cada um, não só dos trabalhos e dos artistas, mas para toda essa diversidade que está acontecendo aqui no Brasil. Ela corresponde muito mais ao clima, muito mais a essa atmosfera de tudo, de transgressão, de repressão, de controle, de censura, de criação, de liberdade, de experimentação, de absolutamente tudo o que é possível pensar em um período ou numa década tão tumultuada, tão criativa, tão de ruptura e provocadora como é a década de 60. Não podemos apagar a história, porque a história está aí e ela existe também para nos ensinar, para que a gente consiga entender o que já foi feito e por que não repetir certos erros. Mas, enfim, a gente não aprende tão fácil assim. Então, a exposição pretende, de alguma forma, trazer à tona um pouco, como eu disse, dessa atmosfera, mas também trazer um pouco de soluções, caminhos e de possibilidades de que as pessoas pensem como é possível vencer momentos difíceis, momentos complexos, como é possível enfrentar e, de uma certa forma, a exposição também é uma afirmação dessa necessidade de liberdade, da necessidade de reflexão, da necessidade de pensamento e como nós, seres humanos, ainda temos essa capacidade de criar, de falar de liberdade, de buscar a liberdade e principalmente de afirmar os direitos de todos nós por essa diversidade que a gente encontra aqui nessa exposição. Bom, a exposição foi pensada para além dessas 50 imagens e o número 50 não é aleatório, ele corresponde de uma certa forma a esse período. Nós estamos em 2019, ele corresponde mais diretamente a 1969, que é o ano em que o museu é reestruturado e reorganizado aqui nesse espaço que é o Pavilhão Bahia, onde ele foi reinstalado. Tem todas essas conexões e por isso pensar também na diversidade. E para pensar na diversidade, o modelo, digamos, expográfico precisaria levar isso em consideração. E o objetivo do projeto foi, de uma certa forma, oferecer ao visitante a possibilidade de entrar em contato, de ver cada trabalho individualmente. É possível isso, eu posso olhar trabalho por trabalho, eles estão tratados de uma certa forma individualmente, mas, por outro lado, há uma provocação para o olhar do observador, porque eu tenho uma série de frestas, de fendas, de buracos que tem, ao mesmo tempo, essa dimensão de uma espécie de labirinto, de fechamento, mas eu tenho também essa possibilidade de pensar esse espaço como um grande caleidoscópio, em que eu posso olhar de todos os lados, eu vou ver alguma coisa, eu vou me deparar com uma imagem, eu vou estabelecer relações, conexões que são formais, linguísticas, de filiação de linguagem, de temporalidade, de diferentes camadas ou dimensões de leitura. Eu tenho trabalhos que falam dessa dimensão histórica, da dimensão ou do plano fotojornalístico, do plano da fábula, inclusive até mesmo dessa ideia de criar uma informação que não necessariamente corresponde a essa realidade. Em tempos de fake news, nada melhor do que também trazer essa dimensão histórica, tanto para olhar a história, ver essa história. E se a gente tem 50 depoimentos visuais aqui, significa que isso aconteceu. É impossível pensarmos que 50 imagens de um curto período de tempo não correspondam a uma realidade que a gente tem vivido. A exposição tem um exemplar facsimilar da Constituição de 1967, ou seja, um toque ou um elemento como um centro
ou se a gente puder pensar, porque eu poderia olhar para a exposição e entender um pouco como, expograficamente, ela é pensada como uma bússola. Eu tenho os 4 pontos, o norte, sul, leste, oeste, então a Constituição está lá no centro como ponto, como a agulha que indica o rumo que esse conjunto todo de ações pode tomar. Então ela é bússola, ela é caleidoscópio, ela é labirinto, ela é fresta, ou seja, o espaço foi pensado de maneira a poder oferecer muitas possibilidades de leitura, mas principalmente de levar as pessoas a entender essa complexidade e diversidade dessa produção.